pouco tempo e parece que eu sempre conheci. Não, Breda, eu acho que é muito, muito bom quando isso acontece, como é que se diz, coisa que a gente não consegue explicar direito onde é que vem, mas eu acho que a gente criou, assim, uma amizade para valer, né? Uma confiança mútua, e acho que isso é extraordinário, e mais do que é uma alegria, de verdade, acho que a palavra é essa, ter você aqui. E você está tendo uma contribuição para o país, assim, para a transição energética gigantesca, de forma, Breda, que é um prazer muito grande ter você aqui, né, no nosso programa de doutorado em bioenergia. E dito isso, meu irmão, é com você, a galera está entrando, como você sabe, você que já foi aluno da Unicamp sabe como é que é estudante, né? Então, o pessoal está entrando aí, temos aqui Maria, nossa anfitriã aí dessa fantástica viagem que nós fizemos ao sertão da Bahia. Breda, tá com você, amigo. Manda bala. Ô, Gonçalo, obrigadão, cara. Obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui para conversar com vocês, né? Não é uma apresentação, não, é uma conversa mesmo, né? Deixa eu tentar dividir minha tela aqui, que eu sou meio analfabeto aqui, virtual. Deixa eu ver se eu não vou fazer nenhuma besteira. Pronto, me avisa se vocês estiverem vendo, por favor. Aí, perfeito, tá perfeito. Show. Ó, pessoal, a apresentação está nos slides em inglês, mas eu falo em português. Qualquer dúvida também no inglês, por favor, me pergunte aqui, tá? Bom, como o Gonçalo falou, meu nome é Alexandre Breda, eu estou gerente de tecnologia de baixo carbono na Shell, Brasil, né? E para mim, como falei, é um prazer enorme. Também conheci o Gonçalo na pandemia, ano passado. Eu acompanhava ele como top influencer ali do LinkedIn. E daí, quando a gente se cruzou nesses projetos da vida, e, poxa, uma amizade muito gostosa, muito, muito frutífera, né? Muitas discussões boas que a gente tem tido. Bom, vamos lá. Esse aqui, pessoal, não é para ler, né? Mas acho que, como a Shell exige da gente sempre colocar isso. O que quer dizer isso? Não importa o que eu falar aqui, por favor, não use o que eu falar para comprar ou vender ações da Shell, tá? Vocês podem tomar decisões para comprar ou vender ações da Shell de qualquer maneira, menos pelo que eu vou falar aqui, tá bom? Tem muitas boas causas para fazer isso, não pelo que eu vou falar aqui. Então, rapidinho, eu vou falar um pouco sobre mim. O Gonçalo pediu para falar um pouco sobre minha trajetória, né? Depois eu vou entrar um pouco sobre a estratégia da empresa na parte na parte de zero carbon, né, de transição energética. E daí eu chego na parte de investimento em pesquisa e desenvolvimento que a gente tem feito aqui no Brasil, suportando essa estratégia global de ser zero carbono até 2050. E depois a gente tem um pouco de perguntas e respostas, tá? Então, um pouco de mim, né? Essa igreja matriz da grande Santa Bárbara do Oeste, onde eu nasci, né? Então, uma cidade hoje com cerca de 200 mil habitantes, pertinho de Campinas. Minha mãe ainda mora lá, eu saí já faz 20 e poucos anos. E, para quem não conhece, essa é a Romizeta, primeiro carro fabricado no Brasil, fabricado na grande Santa Bárbara do Oeste. Então, a gente tem um orgulho muito grande, cidade bacana, né? É lá que estão minhas raízes, né? E essa é a minha cidade, 50 quilômetros de Campinas, indo para Piracicaba. Então, o sotaque é dali da região também, tá? Então, o meu R é difícil de controlar. Na faculdade, eu entrei na Poli para fazer engenharia mecânica. Acabei ficando cerca de 2 anos lá. A Poli era assim, até eu brinquei com o Gonçalo outro dia, era um sonho do meu pai ter estudado na Poli e ele não conseguiu efetivar, porque na época ele não conseguia parar de trabalhar para estudar, né? E quando eu entrei, acho que foi a única vez que eu vi meu pai chorar, né? E foi justamente no dia que eu entrei na Poli, e no mesmo dia meu irmão também tinha entrado na economia da USP de Ribeirão também, foi o mesmo vestibular. Então foi uma baita de uma alegria. Mas depois de 2 anos eu não estava feliz, né? Acho que
2 anos de estudo lá e eu não estava feliz. Então, resolvi sair e entrei na Unicamp. Daí, me formei na Unicamp, vizinho do Gonçalo, entrei em 98, fiquei até 2001, me formei em 2001, e foi, assim, acho que eu tenho um orgulho enorme também de ter estudado aí, adoro a Unicamp, né? Acho uma faculdade, uma universidade fantástica. Tenho ótimas lembranças e grandes amigos feitos nessa época, até hoje, né? Daí saí, fui para a vida profissional, comecei trabalhando na Comgás, trabalhei na Cummins, vendendo gerador. Na Comgás eu entrei logo depois da privatização, em 2000, né? A empresa foi privatizada em 99, entrei em 2000. Foi um crescimento maravilhoso, fiquei lá até 2013. Foi bem gratificante, estruturei áreas de cogeração, ar-condicionado, sempre na área de venda, né? Área comercial. Tive uma breve saída só para a Cummins, para vender gerador, depois voltei para a Comgás mais um pouquinho. Vim para a BG, que era British Gas, antiga British Gas, me mudei para o Rio de Janeiro daí. Já na época da BG era para cuidar de pesquisa e desenvolvimento, então eu saí da área comercial e fui para a área de tecnologia, inovação. E daí, em 2016, a Shell acabou comprando a BG, né? E hoje eu fui aqui fagocitado, sei lá, e hoje sou funcionário da Shell aqui no Rio de Janeiro. Tá? Coloquei essa figurinha aqui que eu adoro, né? E para mim, o que me traz isso aqui é sempre, eu gosto muito, eu sou um cara que gosto de conectar essa interdisciplinariedade, sabe, de conectar diferentes disciplinas para trazer uma solução. E acho que o que eu tenho aprendido muito com o Gonçalo também é que quem bota as coisas em caixinha somos nós, né, Gonçalo? O mundo não é feito em caixinha, né? E acho que química, ou biologia, ou física não existe. Na verdade, é tudo uma coisa só, né? E a gente joga esse desafio lá para frente e tenta achar as disciplinas que vão me ajudar a trazer a resposta, né? Então, esse moonshot aqui, esse tiro na lua, né? Eu gosto muito de correr atrás. Então, sempre me questionando o porquê das coisas, como que dá para ser feito, quem são os parceiros que a gente vai contar nessa jornada. Então, acho que esse é o prazer de trabalhar onde eu trabalho hoje, com pessoas que me permite conhecer pessoas tão fascinantes, tá? E no meio de tudo aqui tá minha turminha, tá aqui Laura, Helena, minha esposa Josi, meu cachorro Arnaldo, tá todo mundo aqui comemorando o Réveillon do ano passado, até o cachorro pôs a roupa branca aqui. Então, esse sou eu, rapidinho, e deixa eu entrar falando um pouco sobre transição energética agora, que é justamente para essas baixinhas aqui, né? Power in Progress, ou impulsionando o progresso, é o nome da estratégia global da empresa hoje, tá? Então, o que a gente quer? A gente quer ser zero carbono até 2050. Isso é nosso desafio, esse é nosso goal, né? E que carbono que a gente está falando? Existem os escopos 1, 2 e 3. Que é isso, né? Escopo 1 é o CO2 que a gente emite dentro da nossa fronteira. Então, você pega uma plataforma minha, ou uma refinaria minha, ou uma termoelétrica minha, é aquele combustível que eu queimo dentro da minha plataforma, por exemplo, e emito CO2. Esse é o escopo 1. Escopo 2 é o CO2 que está contido nos produtos que eu compro, por exemplo. Então, quando eu compro energia elétrica, eu não emito CO2 dentro da minha fronteira. Só que essa energia elétrica foi gerada em algum lugar e veio e carregou CO2 consigo, né? E escopo 3, aqui são as emissões indiretas, que são as emissões dos meus consumidores, né? Então, o gás natural que a gente vende, a gasolina que a gente vende, o diesel que a gente vende, que nossos clientes vão queimar e vão emitir CO2, esse é o escopo 3. Então, e como uma empresa de energia, óbvio que a maior parte da minha emissão está no escopo 3, está na emissão dos meus clientes, né? Se a gente pegar por esse gráfico aqui, tem ainda esse azul mais escuro, que é o escopo 3 dos produtos que eu não produzo, mas que eu comercializo. Acho que é um dos maiores traders de energia, né? De produtos derivados do petróleo.
Então, é um derivado que não foi produzido por mim, mas eu sou um trader desse produto. Então, eu também contabilizo aqui no escopo 3 meu. Então, se você olhar, 1,7 gigatonelada por ano, lá em cima à direita. Esse é o número que a Shell é, de alguma forma, responsável aqui. Tá? 1,7 gigatonelada por ano. E a gente quer ser zero até 2050. Então, é um baita de um desafio. Né? Em 30 anos, menos agora, 28, a gente precisa chegar a zero. Né? Acho que só para a gente ter um timeline, né? 30 anos atrás, 1990, foi quando o homem mandou para o espaço Hubble. Né? 30 anos atrás, o Gonçalo estava assistindo a novela Pantanal, mas a primeira versão lá na TV Manchete. Né? Agora, 30 anos depois, está tendo de novo. E daqui 30 anos, quando tiver... Espero que ainda tenha Pantanal daqui 30 anos para fazer uma terceira versão da novela. Né? É onde a gente quer ser carbono zero. Né? O Breda, a novela vai se chamar Sertão, mas eu te interrompi pelo seguinte... Breda, eu queria que você comentasse qual é a produção mundial, ou melhor, a emissão mundial, para botar em perspectiva. Você já me deu esses números, mas é muito importante. O mundo hoje emite 51 gigatoneladas. Esse é um número redondo, 51 gigatoneladas. Então, a gente aqui é responsável por 1,7 gigatoneladas. Tá? E para ser zero carbono até 2050, não é uma ambição que você joga e espera que ela aconteça. Né? Então, são metas de curto prazo que a gente tem, que vocês conseguem ver à direita aqui embaixo. Ano a ano, como que a gente quer, onde que a gente quer chegar. Tá? Como que a gente quer chegar. Então, tem como que a gente vai chegar. Tem diferentes caminhos para você chegar em zero carbono, né? Não existe, primeiro que não existe uma bala de prata que vai resolver todos os problemas do mundo, né? O mundo hoje totalmente linkado a combustível fóssil, né? Então, não é do dia para a noite que você muda. Então, o que a gente... Esse aqui é um possível passo, né? Primeiro, dentro das minhas próprias operações, eu tenho que ser o mais eficiente possível, né? Eu tenho, antes de falar da casa do vizinho, eu preciso arrumar a minha casa, né? Então, a gente tem sempre essa questão de eliminar flaring. Flaring é aquele, se vocês verem uma plataforma de petróleo, sempre tem uma chaminha lá acesa, né? A chama funciona por questões de segurança operacional, né? Então, tem um programa forte da empresa de eliminar flaring, né? A parte de emissão fugitiva de metano. Metano é um gás de efeito estufa muito mais poderoso do que CO2, né? E metano vaza em diferentes locais, vaza em estações de tratamento de esgoto, vaza em aterro sanitário, vaza em operações de refino. Então, dentro das nossas operações, a gente tem essas metas também de redução de emissão fugitiva, né? Depois tem ainda uma mudança ainda maior para gás natural. Se pegar o portfólio da empresa, quanto é gás, quanto é óleo combustível, né? Quanto é petróleo, desculpa. E o gás, ele tem uma pegada, uma intensidade de carbono menor do que o petróleo. Então, existe uma possibilidade de você ainda aumentar um pouco mais no nosso portfólio, mais para gás e menos para óleo, por exemplo, né? Essa parte do meio azulzinho aqui, de energia de baixo carbono, renováveis em geral, né? Então, a gente tem aqui eólica offshore, eólica, plantas solares, desenvolvimento na área de bateria, carga rápida de veículo, né, para mobilidade elétrica. Então, tem diversas frentes que a gente está tomando nessa parte de renováveis também, né? E lembrando, uma coisa sempre é bom frisar também, cada país vai ter um jeito na sua transição energética, não tem um país, nunca vai ser a mesma coisa, né? E se você pega Brasil, no nosso caso aqui, cerca de 75% das emissões de gases de efeito estufa do Brasil tem a ver com o uso da terra, de alguma forma, né? Seja por deflorestamento, seja por na área da agricultura, por emissão de fertilizante nitrogenado. Então, tudo relacionado ao uso da terra no Brasil é 75% da emissão.
no mundo totalmente diferente. No mundo, o uso da energia que é o maior, né? E no caso do Brasil, a gente já tem uma matriz renovável, 50% da nossa matriz é renovável. E para um país do porte do Brasil, falar que tem uma matriz 50% renovável é algo que nos dá muito orgulho como brasileiro mesmo, né? É por causa da hidrelétrica, é por causa do programa de biocombustível que a gente tem, então a gente já tem essa matriz limpa. E eu, particularmente, acho que dentre todos os países, o nosso vai ser o que tem a chance mais tangível e rápida de atingir uma matriz de carbono zero, tá? Então, fechando parênteses aqui, outro caminho, parte de hidrogênio, biocombustíveis, tem muita coisa que a Shell está investindo nessa área, tanto de hidrogênio quanto de biocombustíveis, né? CCS, que é captura e sequestro de carbono, temos o target de fazer, de atingir até 2035, 25 milhões de toneladas por ano, tá? Em CCS. CCS, para quem não conhece, você tem uma chaminé, por exemplo, de uma turbina, você tem lá o CO2 diluído naquela chaminé, no escapamento, né, da turbina. Daí você tem que capturar, só que esse CO2 está diluído, está 5% de CO2, por exemplo. Então você tem que passar num processo de captura, concentrar esse CO2 até 100%, e daí você injeta em reservatórios, seja em reservatório de hidrocarboneto depletado, seja em, por exemplo, aquífero salino. Então você não deixa com que esse CO2 chegue na atmosfera e você reinjeta em alguma formação geológica, tá? Então isso é CCS e a gente quer chegar a 25 milhões de toneladas até 2035 por ano, tá? E o Natural Sinks aqui, que são carbonos absorvidos pela natureza, pelo crescimento de biomassa, pelo estoque de carbono em solo, por exemplo, né? Então, são várias atividades que a gente tem feito. E cada um desse possível caminho tem diversos gaps tecnológicos, tem muita coisa para ser feita. E é isso que eu quero trazer um pouco mais na frente aqui, sobre exemplos de projetos que a gente tem feito nessas áreas diferentes, tá? Então, aqui, acho que parte de CO2, essa jornada, você primeiro tenta evitar a emissão, então, substituir o uso de uma termoelétrica a gás, por exemplo, por uma eólica, por uma planta solar. Então, essa aqui você está evitando sua emissão, né? O que você não consegue evitar, você tenta reduzir, por exemplo, o blue hydrogen, né, o hidrogênio azul, ou o uso do gás natural, né, em vez de usar um óleo combustível, usar um gás natural. Então, essa é o step de redução. E o último, se você não conseguiu evitar, não conseguiu reduzir mais, daí você compensa fazendo CCS ou a parte de NBS, né, Nature Based Solutions, ou soluções baseadas na natureza, que é o estoque de carbono em crescimento de biomassa, por exemplo, e fixação de carbono no solo. Então, acho que essas são a escada, né, os passos que a gente chegar para conseguir chegar em carbono zero. E outra frente muito importante para a gente, como 85% da minha emissão está no meu cliente, então eu tenho que trabalhar junto com ele para ajudá-lo a descarbonizar o seu processo. Então, isso a gente tem feito muita coisa, trabalhando com vários setores diferentes, mineração, siderúrgica, cimento, são diversos setores onde a gente tem trabalhado com o cliente final para tentar descarbonizar, né? Afinal, a gente precisa, para cumprir a nossa meta, a gente precisa trabalhar com eles para descarbonizar o processo deles, tá? Esse aqui é a parte de CCS que eu mencionei, né? Então, tem captura, compressão, transporte, estocagem, mas eu vou passar isso aqui, porque lá na frente eu falo um pouco. Onde a gente tem trabalhado com CCS, tem vários locais do mundo, a gente tem plantas de sequestro, injeção de CO2. Só que lembrando, você estocar CO2 em formações geológicas é o jeito mais caro de você compensar a emissão, né? Então, você só vai fazer CCS para aquilo que é realmente inevitável, né? Então, antes de chegar no CCS, você tem que melhorar a eficiência da sua planta, substituir o que você conseguir de combustível. Daí, sim, aquele CO2 inevitável, daí você pega aquele CO2 e reinjeta, tá? Então, esse é um potencial caminho para você descarbonizar. E esse aqui é um exemplo de um projeto, esse aqui que eu trouxe, projetos totalmente integrados, né? Então, a gente tem aqui
você vê reciclagem de plástico, CCS, hidrogênio azul, hidrogênio verde, renováveis, mobilidade, tudo isso integrado. A gente tenta ter essa visão sistêmica, né, de não simplesmente levar um gasoduto para um cliente. Não, eu preciso entender o cliente, o que ele precisa de energia, posso substituir por hidrogênio, posso eletrificar um processo dele, por exemplo, né, em vez de usar combustível para aquecer um forno, será que eu consigo eletrificar e usar resistência, né, por exemplo, ou indução, e daí essa energia elétrica usada viria de uma eólica offshore, por exemplo, né? Então, são esse sistema, esse pensamento integrado que a gente tem feito para ajudar as diferentes regiões onde a gente opera a descarbonizar, tá bom? Acho que esse é um pouco da estratégia nossa global. E esses próximos slides que eu trouxe aqui tem mais a ver com tecnologia mesmo, tá? E no Brasil, o que a gente tem feito? Esse slide que eu queria trazer, eu acho que é esse mecanismo de investimento de pesquisa e desenvolvimento da ANP. Acho que é uma ferramenta fabulosa, que a ANP bolou no passado, para os contratos de concessão de exploração e produção de óleo e gás. Então, como vocês veem aqui, 1% da receita bruta da produção dos campos, as empresas têm que investir em pesquisa e desenvolvimento. Então, dá para imaginar a quantidade de recursos que a gente está falando. Tá? Se vocês olharem aqui no topo, você tem a participação, acho que a última, em azul, você consegue ver o investimento das empresas até o momento. Peguei essa informação no site da ANP hoje, antes dessa apresentação. Então, o primeiro ali, Petrobras, e segundo, a Shell. Então, até hoje, quanto a Shell investiu em pesquisa e desenvolvimento? Tá, 1,6 bilhões de reais aqui no Brasil. Esse é o número que a gente investiu nesses últimos, dá uns 10 anos, mais ou menos. Tá? Petrobras em primeira, óbvio, o maior operador do Brasil, né? Depois, todas essas outras empresas que têm contratos de concessão com investimentos bastante significativos em pesquisa. E essa nuvem de palavra que eu peguei embaixo também da ferramenta da ANP, que é bem legal, que é quais são as palavras mais faladas, né, nesses inúmeros projetos de pesquisa dos últimos 10 anos. Você vê que é muito ligado à operação upstream, né, de óleo e gás mesmo. Então, você vê aqui, começando a surgir CO2, tá vendo? Mudança climática está aqui em algum lugar também, está aqui em cima, mudança climática. Mas, para a gente aqui na empresa, a gente tem investido hoje cerca de 30% da nossa obrigação em projetos de transição energética. Tá? É esse o próximo slide, que é o que a gente tem feito aqui no Brasil. Né? Então, em pesquisa e desenvolvimento, a gente tem 3 áreas. Uma para endereçar a questão de engenharia offshore, né, e poço, engenharia de poço, que é a produção de óleo e gás, sempre olhando uma produção de óleo e gás com menor pegada de carbono, então eu consigo ser mais eficiente nessa exploração de óleo e gás, né? Usando digital, vocês veem aqui parte de robótica, manufatura aditiva, tudo isso aqui a gente tenta empregar para que essa operação de óleo e gás emita o mínimo de carbono possível. Tá? A parte do meio tem a ver com subsuperfície, né? Toda a parte de sísmica, reservatório de hidrocarboneto, recuperação avançada de hidrocarboneto. Eu consigo injetar CO2 dentro de reservatório para extrair mais petróleo de dentro de um reservatório. Então, tudo isso tem a ver com esse pilar do meio. E o pilar da direita, que é a parte de tecnologia de baixo carbono, que é onde eu estou gerente hoje, são 3 grandes áreas que eu tenho atuado. Né? A primeira parte de CCS, que é captura e sequestro de carbono. O U é de utilização, tentar olhar para o CO2 como uma matéria-prima. Tá? Então, converter CO2 em metanol, converter CO2 em etanol, converter CO2 em ácido oxálico, usar o CO2 como matéria-prima. Então, esse é o U do CCUS. Né? A segunda linha de biotecnologia, daí tem tanto a parte de biocombustíveis como a parte de NBS, que é Nature Based Solutions. Né? E o que a gente faz em pesquisa em NBS? Né? Não é para provar que a fotossíntese funciona. Acho que
faz tempo que a gente sabe que funciona muito bem, né? Mas será que a gente consegue, de alguma forma, adicionar e estabilizar carbono em solo? Será que a gente consegue acelerar o crescimento de árvores? Então, são alguns elementos de pesquisa, né? Será que a gente consegue medir melhor, de fato? Você pega uma área como, sei lá, 50 mil hectares de uma floresta. Como que eu meço os fluxos de gases de efeito estufa dentro dessa floresta, né? Então, combinando informação de satélite com informação local de drone, de sensores. Então, são muitos projetos nessa área em NBS. A parte de power aqui é onde a gente tem muita coisa em renováveis, em solar, em eólico offshore, baterias, desenvolvimento de baterias e hidrogênio também. Então, acho que essas três linhas que eu tenho trabalhado. E eu trouxe alguns projetos aqui só para dar uma ideia de projeto que a gente tem, né? Então, esse primeiro aqui é um centro, o RCGI, que é o Centro para Inovação em Gás de Efeito Estufa. É um CEPID, na verdade é um CPE, Centro de Pesquisa e Engenharia da FAPESP. Então, a FAPESP é nossa parceira nesse centro. A gente startou em dezembro de 2015, já venceram os primeiros 5 anos, e a gente renovou por mais 5 anos, né? Então, é lá com a USP, sediado na USP. Hoje tem mais de 400 pesquisadores trabalhando nesses projetos, nesses diversos projetos, tá? Essa parte do Triple Helix, né? Acho que é a parceria indústria, academia e governo, é nesse modelo que a gente opera aqui. Então, tem a FAPESP como governo, a USP como academia, a gente como indústria, e desenvolvendo competências locais. E o objetivo principal do centro, que é o que está na primeira linha aqui, que vocês podem ler, é apoiar o Brasil na NDC. NDC é o Nationally Determined Contribution, é o compromisso que cada país fez lá na COP21, lá em Paris, tá? Então, o Brasil fez o seu compromisso, assinou seu compromisso lá em Paris, de redução de emissão de gás de efeito estufa, e o portfólio dos projetos de pesquisa que a gente tem no centro são todos, de alguma forma, ligados a ajudar o Brasil, de alguma forma, a atingir o compromisso que o país assumiu lá, né, em Paris, tá? É um centro bastante transdisciplinar, né? A gente tem lá, tem até engenheiro lá, tem advogado, tem psicólogo, tem biólogo, químico, físico, engenheiro, matemático. São muitas disciplinas nesses 400 pesquisadores, né? E, assim, tem uma sede bacana, onde as reuniões a gente faz lá, onde um consegue ver o projeto do outro. Então, é bacana que, às vezes, um projeto de catálise, muito focado em química, para desenvolver um catalisador, mas não desenvolver o reator. Daí alguém lá da engenharia que faz otimização topológica, poxa, eu consigo desenvolver aqui um reator otimizado para facilitar essas reações químicas que vão ocorrer. E daí um projeto que nasce entre o químico e o engenheiro para fazer um reator com o seu catalisador otimizado. Então, é bem bacana a estrutura que tem lá, tá? E a gente tem 5 pilares principais, que são esses aqui embaixo: NBS, BEC, CCU, GHG e Advocacy. Então, a parte de NBS, que é o Nature Based Solutions, é exatamente como que eu consigo incorporar mais carbono no solo, por exemplo, né? Será que eu consigo adicionar alguma coisa no solo, junto com os adubos que já se coloca? Será que eu consigo desenvolver algum que consiga reter e estabilizar esse carbono no solo por mais tempo, né? Será que tem alguma coisa que eu consiga adicionar, algum fertilizante onde eu consiga fazer com que essa árvore cresça, não em 10 anos, mas em 9 anos, por exemplo? Então, são coisas que, muitos projetos que a gente tem feito. O quanto de carbono, se eu pego uma área de pasto, o Brasil tem 180 milhões de hectares de pasto. Será que eu consigo, uma boa parcela dela tem um pasto degradado, né? O que eu posso fazer para recuperar essa área, né? Renovar, condensar o gado que lá está em menos área para liberar espaço tanto para crescer a agricultura como para reflorestar. Então, são vários projetos nessa área de NBS, é liderado pelo professor Serri, lá da Exalc, em Piracicaba. A parte de BECs, que quem é o líder aqui é o professor Marcos Buqueride, lá da Biologia, da USP, né? Então, o que a gente tenta aqui na parte de biocombustíveis, será que eu consigo fazer
um biocombustível com pegada negativa de carbono aqui, como que eu consigo chegar ali, né? Então, tem projetos na área de encontrar locais para estocagem de CO2, tem projeto disso, tem projeto para variedades genéticas de cana, por exemplo, até duas colheitas por ano, será que é possível, né? Então, tem outros projetos na área de etanol como vetor de hidrogênio, então, conversão de etanol para hidrogênio. Tem projeto em reações eletroquímicas para transformar vinhaça em hidrogênio. Então, tem muitos projetos aqui nessa área de BECS também para tentar extrair o máximo de energia, né, de uma área plantada. CCU é a utilização de CO2, como eu mencionei. Então, desenvolver esses arquétipos, né, as cadeias de valor de converter CO2 em alguma coisa. CO2 é uma molécula extremamente estável, né, com uma energia de ativação muito alta, então você tem que usar muita energia para você quebrar a molécula de CO2, né? Porque, né, na química, eu sou engenheiro mecânico, esqueci de falar, né? Então, para mim, é um desafio enorme essa área de química, mas o que eu entendi é que é tudo um Lego, né? Uma vez que você quebrou o CO2 e conseguiu fazer um CO, dali para frente você vai juntando essas cadeias e forma um Lego do jeito que você quiser, né? Só que quebrar essa molécula não é fácil, gasta-se muita energia. Então, uma coisa que a gente olha muito, nem todo projeto de conversão de CO2 é um projeto de abatimento de CO2. O que quer dizer isso? Na maior parte das vezes, você emite mais CO2 para converter o CO2 do que você está realmente abatendo ali daquele CO2, tá? Então, tem que ter o mínimo de hidrogênio possível, porque para transformar o CO2 em alguma coisa, normalmente você tem que agarrar um monte de hidrogênio em volta dele, né? E para produzir o hidrogênio, você também gasta muita energia. Então, encontrar algumas moléculas onde use o mínimo de hidrogênio para cada carbono, outras moléculas que têm um valor de mercado alto, porque esse processo vai ser caro, não tem como não ser, né? Então, produzir alguma coisa que tem um valor baixo de mercado não vai pagar a conta desse processo. Então, quais são os processos, né? Colocar cadeias de carbono, 2, 3 carbonos nessa cadeia, para que tenha um valor de mercado maior para pagar essa estrutura. Então, esses projetos liderados pela professora Liane, do Instituto de Química, lá da USP também. O outro GHG tem a ver com mensuração, né? Então, quão confiável, né, é o nosso inventário, por exemplo, né, de emissões, né? Será que eu consigo desenvolver alguma técnica onde eu consiga, de fato, mensurar, monitorar esses fluxos de carbono de uma área gigante como uma floresta, né? Como que eu faço isso não de um jeito estimativo, mas de um jeito realmente mensurado, medido, quantificado de fato, tá? Então, você vê essa torre aqui à direita embaixo, a gente tem lá com o professor Paulo Artacho na Amazônia, algumas torres lá do Atto Tower, são torres de 300 metros de altura, onde ele tem trabalhado já há décadas em justamente trazer essas respostas sobre fluxos de gás de efeito estufa da Amazônia, por exemplo, né? E o último, quem lidera a parte do GHG é o professor Emílio, da Poli, Emílio Silva. E a última de Advocacy, quem é o coordenador é o professor Edmilson, do IEE, da USP, que são os mecanismos de mercado, né? E legislação, regulação, sabe? Você, por exemplo, CCS, não existe legislação no Brasil, regulação no Brasil para CCS, para injetar CO2 no reservatório. Então, todo o desenvolvimento de um arcabouço legal e regulatório para CCS no Brasil é um exemplo de um projeto que ele tem feito, né? Outro, a parte de padronização, né? Padronização técnica junto à BNT para o processo de CCS também. Então, ele também criou lá na BNT, conseguiu criar um comitê técnico para discutir o CCS lá dentro, sobre quais são as tecnologias, qual que é o padrão de tecnologia necessário, seguranças técnicas, que é muito importante para a indústria nascer, né? E também a parte de percepção pública, que eu sou engenheiro, como falei, a gente fica focado na tecnologia, mas quem vai usar essa tecnologia é a sociedade, que não tem necessariamente o conhecimento técnico para tomada de decisão, né? Então, tem um grupo de psicólogos aqui nesse grupo, nessa área de advocacy, tentando entender justamente essa questão de percepção pública, como que é a tomada de decisão, né? Quais são eventuais blockers, né, para que uma tecnologia
se desenvolva, né? Na Europa é muito comum o termo NIMBY, Not in My Backyard, né? Então, CCS, por exemplo, tem enfrentado muito essa discussão lá na Europa. Todo mundo quer descarbonizar, mas not in my backyard, né? Então, isso tem tudo a ver com percepção pública. Não adianta nada você ter uma tecnologia maravilhosa, que seja totalmente confiável, mas se a sociedade não entende assim, né? Então, esse é o que a gente tem lá na USP, tá, pessoal? Então, é um projeto bem bacana e fica feito o convite para todo mundo aqui. O professor Júlio Meneghini é o diretor do centro lá na Escola Politécnica, a Mecânica. Esse é o Cine, é outro centro que a gente tem aí na Unicamp, baseado na Unicamp, também um pedaço no IPEM e um pedaço na USP de São Carlos. Tem a ver com o desenvolvimento dessas tecnologias para novas energias, né? Então, primeiro, Dense Energy Carriers, né? Então, desenvolvimento de grandes carregadores de energia mesmo. Então, hidrogênio, por exemplo, né? Que é um carregador de energia, né? Que a gente pode fazer? Novos materiais ou novos processos para que você consiga converter de maneira mais eficiente, sei lá, água para hidrogênio, né? Por uma eletrólise, por exemplo. A parte do meio tem a ver com bateria, supercapacitor, como que eu consigo desenvolver novos materiais com menor uso, por exemplo, de metais nobres ou de metais que têm uma vida projetada aqui curta, né, para bateria. Então tem muito avanço aqui nessa área do meio também, com a Unicamp, desenvolvendo baterias e supercapacitores. A parte da direita de metanoproduto, que é com o IPEM, olhando para o metano não como um combustível, mas como uma matéria-prima, né, para convertê-lo em produtos de maior valor agregado. Aqui está para metanol, ou sei lá, para diversos outros produtos, né? E tudo isso na base tem a parte de computational science, né? Toda a parte de dinâmica molecular, que tem um grupo de São Carlos, do professor Juarez, que domina a base, né? E esse aqui é um exemplo aqui do grupo com o Gonçalo. É um projeto que a gente contratou, foi no final do ano, Gonçalo, foi no começo desse ano, né? Começo desse ano aqui, que é a produção do bioetano. Bioetano é uma mistura de hidrogênio com metano, né? Então, dentro da vinhaça, o resíduo da cana-de-açúcar, resíduo líquido da produção da cana, onde hoje já se produz biogás, né? Biogás 50% CO2, 50% metano. Será que a gente consegue colocar lá também hidrogênio? Fazer nesse bioprocesso com que as bactérias ali produzam hidrogênio e não caminhe na reação para fazer metano, mas que pare mesmo no hidrogênio, né? Então é esse processo, esse projeto que a gente tem com o Gonçalo para tentar extrair mais energia de um resíduo, que hoje é um resíduo. Então acho que de todo aquele cenário que eu mostrei lá atrás, quais são os possíveis caminhos para você descarbonizar, né? Como vocês veem, não tem uma resposta única, global, não tem uma resposta única dentro de cada país. Então, são várias alavancas, né, que a gente tem que mexer para conseguir, até 2050, que é depois de amanhã, chegar em carbono zero. Eu acho que eu vou parar aqui para deixar espaço justamente para perguntas e respostas, que é o mais gostoso para a gente conversar. De novo, obrigado pela oportunidade aqui. Fico aberto aqui, Gonçalo, para vocês fazerem perguntas, por favor, se tiver. Breda, fantástico, incrível, e você colocou ali uma coisa que eu acho que é muito relevante, quer dizer, esses projetos dos quais você está falando, né, que você falou, realmente conseguiu sumarizar de uma forma incrível. Pô, são projetos que, quando você vê o volume de recursos e o nível de organização que você conseguiu neles, né, são projetos que vão diretamente afetar de forma significativa o país. Por exemplo, quando você coloca aí uma das ODS, eu acho que um projeto como esse ele tem maior capacidade de cumprir a ODS do que, talvez, a maior parte das
das políticas públicas. Eu tenho duas perguntas, Breda, específicas, e pessoal, está aberto também aí para pergunta. Quem quiser falar, por favor, fique à vontade. Mas duas coisas. Uma, eu não sei se o quanto você pode falar disso, mas você me deu um número que me impactou muito quando você falou da quantidade de CO2 que sai das fermentações, né? E as emissões específicas aí de empresa e tal. Não sei se você pode comentar isso, esse número, que eu achei incrível, né? Porque uma das coisas que a gente não dá valor na fermentação é a concentração de CO2. Eu sempre digo que, na realidade, a levedura ao fermentar ela gera dois produtos. Um, o etanol, e segundo, o CO2 concentrado, que tem um valor gigantesco nessas tecnologias de CCS. Quando você olha a quantidade de energia que é colocada para armazenar CO2, quer dizer, 400 ppm de CO2 é muito para o aquecimento global, mas para uma concentração é nada. Se gasta Se você puder comentar isso, eu te agradeço muito. E uma segunda coisa, Breda, que eu acho que é muito, muito, muito importante é o seguinte: a gente no Brasil deve estar gastando menos de 3% do nosso PIB com ciência e tecnologia, né? É menos, deve ser 2,5%, alguma coisa assim. A Alemanha gasta 6%, Coreia do Sul gasta 4%, e por aí vai. Mas, apesar de ser menos do que deveria, não é pouco, é relativamente. Entretanto, a gente tem um problema muito grave de pulverização de recursos. Por exemplo, agora, uma das coisas que eu acho extremamente importante é a questão das células combustível, né? que pode realmente eletrificar o biocombustível. Mas quando você olha as linhas de financiamento, mesmo as mais bem intencionadas, elas vão saindo, 1 milhão aqui, 500 mil ali. Quer dizer, quando você junta tudo isso, não chega nem próximo a, por exemplo, um investimento como o de uma indústria automobilística que leva quase 1 bilhão de euros para converter uma plataforma de combustão de um carro, né, em uma plataforma elétrica. Então, eu queria, Breda, que você comentasse as duas coisas. Primeiro, o valor desse CO2 concentrado na sua estratégia, que você está enxergando, e eu acho que você tocou num ponto fundamental. Eu acho que esses projetos, como o que você está coordenando, têm uma capacidade de mudar as coisas muito maior do que projetos pulverizados, que talvez tenham que ser pulverizados, né? CNPq, FAPESP e tal, porque a demanda é muito grande. Queria que você comentasse, Breno. Lá. Então, se você pegar hoje o etanol, né, a produção de etanol, para cada quilo de etanol produzido, 1 quilo de CO2 é ventado, né? Isso é reação química, né? E então, se o Brasil hoje produz, quanto está hoje? 33 bilhões de litros, mais ou menos, né? Isso. A densidade de 0,756, por aí, né? Uhum. Então, você dá aí uns 25 milhões de toneladas de etanol produzido por ano. Ou seja, 25 milhões de toneladas de CO2 também ventado por ano. Tá? Então, esse é, grosso modo, esse é o quanto de CO2 a indústria de etanol emite no fermentação. Lembrando, pessoal, que é um CO2 biogênico. Esse CO2 estava na atmosfera ontem, a planta fez a fotossíntese, tirou esse CO2 da atmosfera, e hoje a fermentação devolve parte desse CO2 para a atmosfera. Então, ele fecha o ciclo, ele é efeito neutro para a mudança climática, porque é um ciclo muito curto, né? Então, esse CO2 da fermentação, esses 25 milhões de toneladas, mais ou menos, que o Brasil emite, puro, ele, se a gente, de alguma forma, capturar esse CO2, ele traz um efeito negativo, né? Então, ele transforma o etanol, eventualmente, em uma pegada negativa de carbono. Ou seja, quanto mais o Gonçalo andar com o carro dele a etanol, mais CO2 ele vai estar tirando da atmosfera, né? Então, é uma coisa meio contraintuitiva, mas é isso que a gente está falando, né? E, assim, que outro país teria a chance de fazer isso, se não nós? Tá? Nenhum. Os Estados Unidos produz muito etanol, produz, mas a pegada de carbono do etanol de milho
é muito maior do que a pegada de carbono do etanol de cana-de-açúcar. Então, grossos números, tá? Só número para arredondar. O etanol de cana, a pegada de carbono é alguma coisa aí em volta de 20 gramas de CO2 por megajoule. O etanol de milho produzido lá nos Estados Unidos é alguma coisa em torno de 60 gramas de CO2 por megajoule. A gasolina é 90 gramas de CO2 por megajoule. Então, lógico, o etanol de milho é melhor do que a gasolina em termos de carbono, sim, mas o da cana é muito melhor, né? E se você conseguir capturar o CO2 da fermentação, esse CO2 da fermentação, que já está puro, eventualmente você conseguiria chegar no Brasil a menos 10 gramas de CO2 por megajoule. Já no etanol de milho, se você colocar, você não chega a negativo, você vai chegar aí em algum lugar perto de, sei lá, 30 gramas de CO2 por megajoule, mais ou menos. Então, mesmo com CCS no etanol de milho, não fica pior do que o nosso cana-de-açúcar sem CCS. Tá? Então, o que a gente tem aqui no Brasil com cana-de-açúcar é único, é maravilhoso. Eu acho que faz 500 anos que o Brasil depende da cana-de-açúcar, né? E acho que tem mais uns 500 anos pela frente aqui, graças a esse time que está aqui também, para conseguir continuar trabalhando nessa área, né? Sobre custo, né, Gonçalo? Hoje, num processo de CCS, captura, compressão, injeção, monitoramento, toda a cadeia tem um valor aí de fingers in the air, tá? $100 por tonelada de carbono, mais ou menos. Fingers in the air. Depende da conta, depende de um monte de coisa, mas só para a gente facilitar nossa conta aqui. Cerca de 70% desse custo é a parte da captura, é o primeiro step. Tá? Por quê? Que eu falei ali, na chaminé de uma turbina, você está com 5% de CO2. Então, você tem que concentrar esses 5 até 100 e você gasta muita energia nesse processo. Seja energia para comprimir, seja energia para regenerar com energia térmica, mas você gasta muita energia nesse primeiro step de captura de CO2. Brenan, fazendo uma conta rápida, o que você está dizendo é mais ou menos, custa mais ou menos $70 a tonelada, os 70% desse custo de $100 a tonelada, nessa compressão. É mais ou menos o valor que a gente poderia, obviamente, chutado, né, desse CO2 que sai da fermentação. Não, ao contrário, 70% de redução, ficaria 30%. Não, Peraí, eu entendi o seguinte, que se 70% está na captura e você já tem uma corrente pura, você não vai gastar os 70%, entendeu? Não, é isso, exatamente. É isso. Você não tem, mas eu quero dizer o seguinte, considerando esse 70% dos $100 do etanol de carbono, quer dizer, esse processo de compressão custa, chutado, $70. Que processo de captura. Processo de captura. Isso, o valor do CO2 puro que sai das nossas fermentações e a gente simplesmente joga fora. Exato. Perfeito. Então, tipo, ele sai úmido, tem que ter, não é, né? Você tem que desidratar, tem um processo lá, mas assim, não é 70, é bem menos do que 70, né? Então, esse, grosso modo, esse eu acho que é a beleza dessa indústria e isso eu estou falando só do 1G ainda, tem 2G, tem tanta coisa, né, para fazer e acho que é a maravilha dessa indústria. A segunda pergunta que você falou de investimento, né? Eu acho que esse mecanismo da ANP de investir em P&D é maravilhoso. Eu acho que é uma coisa fabulosa que a gente tem aqui no Brasil e tem permitido, assim, um desenvolvimento tecnológico de ponta. Se você olhar na parte de exploração e produção, onde já se investe há muito tempo com esse dinheiro de pesquisa, o Brasil hoje é um dos líderes globais em perfuração em águas ultraprofundas, né? Graças a todo o conhecimento gerado, e essa cláusula tem só uma grande culpa dessa coisa linda que colocou o Brasil realmente na ponta. Tá? Perfurar, você tem lá 3.000 metros de coluna d'água, depois mais, sei lá, 4, 5.000 metros de rocha para perfurar, uma camada de sal de 2 quilômetros. Cara, é um desafio quase tão grande quanto o meu moonshot lá de eu ir para a Lua, né?
E, e, e graças ao desenvolvimento científico brasileiro, tecnológico, inovação, que o Brasil lidera isso, né? Sobre pulverizar projetos, a gente prefere não pulverizar, sabe? Lógico que tem coisas que, por exemplo, CCS, captura, né? Tem várias tecnologias para captura de CO2. Eu posso usar a mina, membranas, adsorção sólida, sei lá, líquido iônico, dipeltétic solvents, tem tanta coisa que você pode usar. E qual vai ser a tecnologia que vai vencer? Não sei. Sabe? Quando ainda não está tão claro qual vai ser a tecnologia que vai ser a melhor. Então, tipo, nesse específico ali, de captura de CO2, é uma corrida de cavalo onde eu não sei quem vai ganhar, então eu estou apostando em todos os cavalos. Tá? Então, no páreo ali, eu aposto em todos os cavalos, tem pesquisa fundamental, alguma tecnologia já está um pouco mais avançada, um TRL é o Technology Readiness Level, né? Então, vai de 1 a 9, por exemplo. Então, o 1 é uma ideia da cabeça de alguém e o 9 é um produto que você compra na prateleira. Esse é o TRL, né? A escala de TRL. Daí, para você de 1 para 2, tem que provar no laboratório um conceito, depois você escala, faz um piloto, depois você integra, até chegar no 9, um produto comercial de prateleira. Então, a gente tem tecnologia lá com o TRL, ainda está na ideia, na cabeça de alguém, onde a gente está no projeto inicial, dentro do laboratório, tem projeto que eu já estou mais avançado fazendo planta piloto, mas esse a gente tem diluído um pouco. Agora, outros projetos, nem tanto. E acho que essa fertilização cruzada que eu acho muito importante, sabe? Ter um grupo de pesquisa com diferentes disciplinas, né? Um time, um programa com diferentes disciplinas, é o biólogo, é o químico, é o engenheiro, é o físico, é o advogado, é o psicólogo. A gente está integrado. Eu acho que a chance de você chegar num resultado melhor é muito maior, né? Então, em geral, a maior parte dos projetos nossos, a gente tenta construir dessa maneira interdisciplinar, né? E sempre olhando, tipo, do berço ao túmulo, vai? Então, desde o começo e lá na frente, o que eu vou fazer, né? Porque, às vezes, mesmo que um projeto de pesquisa seja ótimo, se você não olhou no começo como vai ser a comercialização dessa tecnologia lá na frente, você chega lá na frente e não vai. Ou chegar lá na frente o mercado não quer aquilo que você desenvolveu. Aí você vai ter uma linda buzina de avião. Só que o avião não quer buzina, né? Não precisa, né? Mas ela funciona, mas ninguém quer, né? Então, acho que tem que ter essa visão desde o começo, quando está se iniciando, estruturando o escopo de um projeto. Você tem que colocar todos os aspectos diferentes, né, possíveis disso aqui, até que lá na frente, daqui, sei lá, 5, 6, 7, 8, 10 anos, essa tecnologia vai estar pronta para o mercado utilizar. Então, acho que esse é o que a gente tem tentado fazer, pessoal. Breda, eu acho incrível. Pessoal, tem perguntas aí? Bom, eu tenho mais uma, Breda, aproveitando que Maria está aqui, né? Lógico que a gente ainda não tem projeto fechado, nada disso, estamos ainda analisando, mas eu estou cada dia mais impressionado. Eu tive a reunião essa semana, né, com a sua intervenção, com a sua, como é que se diz? Você, como eu já falei, virou uma espécie de hub de tecnologia, né, de integração, que é uma coisa, é um talento incrível que você tem, Breda, em fazer isso. Eu tive reunião com os colegas aí, né, o Maurício Cherubim, o professor Tiago e o Serri. Uhum. Foi uma reunião realmente fantástica, fantástica, mas justamente para a gente preparar, né, esse grande projeto aí para o sertão. A capacidade de acumulação de carbono no solo é incrível e eu estou apostando muito no biochar, né, para melhorar os solos do sertão, no caso, e a gente conseguir ter uma captura grande. Quer dizer, Breda, como você falou, o CCS, e eu gostei muito do que você disse, quer dizer, a gente vai enterrar CO2 no que não for possível fazer outra coisa, né? Que não for possível fazer outra coisa, quer dizer, foi inevitável.
Como é que você vê, de uma forma geral, né, esse projeto assim, como esse, que a gente possivelmente, mas ainda está, como eu disse, não tem nada certo ainda e tal. Sua expectativa para esse projeto no Sertão, que é a menina dos olhos, o meu e acho que a Maria, que está aqui do lado, e realmente estamos extremamente entusiasmados. Acho que pode ser uma revolução para a região, o Brasil novamente como um exemplo para o mundo, com mudanças climáticas. E eu vejo que você, né, tem, eu não sei também o quanto você possa falar, por exemplo, aquele projeto que me impressionou muito, inclusive ontem tive uma reunião junto com o Paulo Artacho, né, muito legal. Quer dizer, aquela ideia de botar aditivos de crescimento na floresta, para que a floresta cresça e capture, né, mais carbono. Essa ideia também de você botar no sertão plantas, como é que você vê essa parte do seu trabalho, né? Essa parte do seu trabalho, que é, logicamente, todo trabalho tem valor e tal, mas é uma coisa assim que eu diria está mexendo mais com a vida, né? Está melhorando florestas, vegetando coisas que normalmente não teriam vegetação. Como é que você vê o potencial disso, por exemplo, do biochar associado a crescimento de floresta, associados mesmo a esse projeto Grande Consertão, em relação assim a seu portfólio como um todo? Acho que o que eu mencionei até falando de Brasil, né? Não a Shell, né? Acho que se tem um país que vai ser zero carbono rápido, vai ser o nosso. A gente tem, eu acredito muito nisso, né? A gente já tem essa matriz de 50% renovável, a gente tem tudo aqui, a gente tem sol, a gente tem vento, a gente tem terra, a gente tem biomassa, a gente tem floresta, tudo. Você imaginar, a gente tem aqui, né? A gente tem bons cientistas, a gente tem de tudo aqui dentro, né? Esse projeto do Sertão, né? Eu sou fascinado por ele também, né? Acho que é maravilhoso, né? Você poder, como você disse, mudar vidas de fato, né? E acho que esse momento que a gente está é justo aquilo que eu mencionei antes, que é o escopo, né? Olhar lá na frente, vamos dando tudo certo. O que vai acontecer daqui 5 anos, 10 anos? E é como um amigo meu falava, vamos devagar que eu estou com pressa hoje, né? E é isso agora, a gente está é gastar tempo no planejamento, né, Gonçalo? Então, para já antever eventuais problemas, eventuais, sei lá, próximos passos, né, para que quando esse projeto realmente venha a se concretizar, né, saia do papel, a gente já tenha previsto tudo, né? E lógico que o mundo muda, mas sei lá, tem que ter uma ideia, né? É uma trilha, não é um trilho, né? Tem que desenhar a trilha, né? E a gente vai caminhando isso. Mas acho que, voltando para essa parte de novo, acho que o trabalho que o CR, o Maurício, o Brancalhão tem feito lá na Exalc, de tentar olhar onde são os gaps de carbono no Brasil. No Brasil tem 70 milhões de hectares de agricultura, 180 milhões de hectares de pasto. Assim, e de novo, que outro país tem isso, né? A gente consegue daí, poxa, identificar uma área de pasto degradado que se eu colocar sei lá, reflorestar, você mencionou esse aditivo para crescimento, né, que é uma startup brasileira, a Criotech, se adicionar um pozinho de pirlim-pim-pim lá, a árvore vai crescer absurdamente mais rápido, né? Será que isso vai ser de fato acontecer assim lá com nativa, no campo, né? Com todo aquele estresse hídrico, com todo aquele insolação, todo aquele problema que você tem no reflorestamento, né? É isso, entender a fisiologia das plantas, é isso que a gente vai tentar entender nesses projetos, né? Mas eu acho muito que o Brasil realmente é o país que vai liderar essa transição energética, sabe? Pela diversidade de opções que a gente tem, pelo conhecimento que a gente tem científico, acho que não tem para ninguém, cara. Esse vai ser o nosso Hexa. É Hexa.
Breda, te agradeço demais, amigo. Fantástico, fantástico. Pô, eu só tenho a te agradecer pelo trabalho que você tem feito aí na Shell. Temos também, né, que dar esse tributo importante para a Shell. A Shell investiu, junto com a Cosan, em uma empresa de produção, né, de biocombustível, também distribuição, outras áreas. É uma empresa muito grande, a Raízen, que agora, né, acaba de anunciar novas plantas de biogás, novas plantas de etanol de segunda geração. Quer dizer, eu acredito muito nessa estratégia da Shell, que em se converter de uma empresa de petróleo a uma empresa de energia, com essa preocupação, com essas metas claras e esse plano de como chegar lá, né? Pessoal, muito obrigado a todos. Breda, novamente, meu irmão. Obrigado. Tamo junto, agradeço demais, foi sensacional. Se você puder mandar a sua apresentação para mim, eu te agradeço muito. Né? Eu peguei aqui, anotei algumas coisas, mas até a sua apresentação seria ótimo. Perfeito, mando sim. Obrigado do convite de novo. E tendo dúvida no meio do caminho, pessoal, pode manda mensagem aqui que a gente responde. Excelente. Amigo, obrigado. Muito obrigado, viu? Forte abraço, boa tarde a todo mundo. Até a semana que vem. Um abração, pessoal. Tchau, tchau.